chegando. Não é? Como podemos apresentar 3 de nossos irmãos e irmãs que puderam descer as águas do batismo, que chegaram à comunhão e permaneceram e estão seguindo ao Senhor, não é? Mas eu pude apresentar também 2 de nossos filhos que puderam tomar a decisão de servir ao Senhor por causa do exemplo dos pais que puderam então conduzi-los a Cristo. E eles tomaram a sua decisão. O batismo, como vocês sabem, é uma tomada para nós muito séria, que não tem a ver com um princípio religioso, onde a pessoa vai tomar essa posição de qualquer maneira, não, porque nós cremos nisso, quem crer e for batizado será salvo. Então nós temos o princípio, quando a criança nasce, não nós apresentamos ao Senhor, ou quando nasce, ou então até mesmo quando já vem para a igreja com uma maior idade, nós apresentamos ao Senhor também a criança, conforme os pais tomam essa decisão, mas a partir de uma idade da adolescência, nós entendemos que já existe essa capacidade de tomar suas decisões, de crer para valer, e aí então nós já respeitamos a posição e, claro, se elas querem ser batizadas, então elas são batizadas, mas com consciência, ok? Com consciência, né? Inclusive, Patrícia, a pandemia veio, era para apresentar os filhos, né? E acabou que a pandemia, a data estava marcada para um dia que a igreja fechou, a pandemia veio, né? Enfim, são situações aí que a pandemia traz aí também para nós. Aliás, ontem eu estava vendo nossa agenda de 2020 e tanta coisa mudou, né? Tanta coisa mudou na agenda de 2020, umas para, claro, que não foram tão boas, mas outras para melhor, como ontem, né? Ontem nós tivemos a oportunidade de estar no Summit de encorajamento, de ver famílias aqui também no Summit. Eu estava até pensando, né, Mankátia, no último estava lá em Lisboa, Presbítero Ângelo e Mankátia lá, né? Dessa vez já estava aqui a Rebeca junto, olha aí, né? Então, são bênçãos também de Deus, que Deus nos dá a oportunidade de termos, como ontem, sermos ministrados por tantas pessoas. Mas deixa eu dizer, voltando a esse pensamento, como é importante, famílias, eu queria que você entendesse isso, a responsabilidade que temos de uma tomada de posição para que a nossa família possa servir ao Senhor. Então, estamos pensando nisso, tomando posições corretas como família. E nessa introdução, eu queria levá-lo ao entendimento que é nosso dever. Agora, nós que conhecemos como pais, uma tomada de posição como Josué tomou. Eu louvo a Deus por pessoas que tomaram posições. Eu trago aqui hoje 2 retratos muito antigos. A qualidade não está ruim. Pode colocar para nós aí. Olha, esse retrato aí, como veem, é muito antigo. Isso aqui é de meu avô, Jacó, e minha avó, Dorvalina. E eles, evidente, não estão mais conosco, mas este casal, eles puderam pagar um preço para que a família deles pudesse servir ao Senhor. Foram, não sei se 12 ou mais filhos, 10 viveram, porque alguns faleceram, mas todos servindo ao Senhor. Olha só, o meu avô, ele sofreu perseguição do meu bisavô, porque quando ele aceitou o evangelho genuíno, o meu bisavô, muito religioso, mas com pouco relacionamento com Deus, começou a colocar, enfim, situações de embaraço, e meu avô até tomou a posição de sair de onde ele vivia e ir para outro lugar, e assim foi, mas meu avô permaneceu fiel à palavra do Senhor. Até a morte dele foi um exemplo de pessoa que serviu ao Senhor. E temos na família vários pastores, tenho tios, pastores, missionários, tem gente, inclusive, servindo ao Senhor a tempo integral. Então nós louvamos a Deus, e que são pais da minha mamãe. Eu quero passar mais um outro retrato muito antigo, como esse aqui que vocês estão vendo. Olha só, vovô Silas e vovó Esmerentina. É isso mesmo, gente. Uma é Dorvalina, a outra é Esmerentina. É mesmo isso, né? Mas aqui são os pais de meu papai. Da mesma maneira, eles puderam levar meu pai
ao Evangelho. E não só meu pai, como também meus tios. Um dos meus tios já faleceu, tio Davi, mas faleceu firme nos caminhos do Senhor. Tia Maria, que também é outra das filhas, está lá firme nos caminhos do Senhor. É lindo, sabe? São testemunhos. Eles viveram em épocas que se sofria perseguição no Brasil. Perseguição até mesmo de apedrejamento. Eles, não sei se foi o caso, mas eu tenho relatos de pessoas que sofreram apedrejamento porque aceitaram o evangelho genuíno e foram contra a religiosidade. Então eles puderam levar o evangelho. E aí eu quero apresentar aí na próxima foto aqueles que me conduziram ao evangelho. Então já é uma foto mais atual, né? Então aqui estão meus papais, pastor Dário e missionária Ivone, e eles puderam me conduzir ao evangelho. Então, queridos, isso aqui são retratos. Então eu louvo a Deus pela vida deles, como louvo a Deus também pela vida dos meus sogros que puderam introduzir minha esposa, não é, Wanda, pastora Wanda, que pôde vir ao evangelho também. Mas eu louvo a Deus por tudo isso. E aí, fruto disso, a próxima foto, você vê uma família aqui que está servindo ao Senhor também. É uma foto bem recente, que foi do domingo passado, aqui mesmo, nesse cantinho aqui. Pastor Fábio, fotógrafo, foi bom, né? Está vendo aí? Fotógrafo caprichou. Então, aqui foi do domingo passado. Você viu aqui 3 gerações, não é? Pensando na vida do meu irmão, Elian, ele já está com netos, e os netos também já aprendendo o caminho do Senhor. Então já é a 4ª geração. Nós louvamos a Deus por aquilo que Deus está fazendo. Louvamos a Deus pelas famílias. Mais uma vez eu digo, isso aqui não é um retrato de uma família perfeita. Não, pelo contrário. Uma família que tem os seus problemas, mas é uma família que está sendo aperfeiçoada pela presença do Senhor na nossa casa, porque nós tomamos uma posição de servir ao Senhor. Obrigado aí pelos retratos, né, antigos e recentes. Queridos, eu queria pensar em 3 coisas hoje dentro dessa palavra, tomando posições corretas como família. Em primeiro lugar, acredite em sua família, porque Deus é quem acredita primeiro. Acredite em sua família. Eu queria que você pensasse nisso. Deus acredita primeiro. Quem foi que criou a família? Pensa lá comigo. Quem foi que falou, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne? Quem que foi? Foi Deus. Então Deus acredita na família. Então eu quero aqui hoje, através dessa palavra, para você que está aqui no presencial, você que está no Lyric Hall, você que está em casa, ou em outros lugares aí na transmissão, eu quero levar você a esse entendimento. Acredite em sua família. Se a gente vê o Deus Criador que acredita, por que eu não vou acreditar? Se a gente entende que a família é a célula máter da sociedade, é o início, a primeira célula inicial, aquilo que inicia nível de sociedade, a primeira célula criada, que cria os ramos aí decorrentes da sociedade é família. Mas, infelizmente, a gente sabe que, hoje em dia, a família tradicional está em risco. E está em risco por quê? Porque, infelizmente, as leis de Deus, elas não estão sendo respeitadas como deveriam. O Deus Criador. Mas eu quero lembrar uma coisa. O Senhor vai trazer a juízo todas as coisas. E queira as pessoas ou não, existem apenas 2 caminhos, ou céu ou inferno. E eu quero deixar bem claro uma coisa, eu não tenho tempo para entrar aqui, discorrer sobre os princípios, mas, irmãos, família é aquilo que Deus colocou como família. Sim, é a família tradicional, é a família composta de pai, mãe, filhos. Essa é a família que o Senhor colocou, que o Senhor criou. É isso que é o nosso entendimento de família. É evidente que nós respeitamos quem tem outras posições como família, mas eu quero que nós possamos levar o entendimento de que uma coisa é respeitar, outra coisa é nós vivermos aquilo que a palavra realmente ela tem para nós. E a palavra nos leva ao entendimento. A Bíblia fala, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se a quem? A sua mulher, e ambos serão uma só carne. Hoje em dia a gente sabe que a família tradicional está realmente sendo, ela está sendo aí tão atacada. Mas, querido, eu quero lembrar a você
que nós precisamos acreditar na família daquilo que Deus realmente acreditou, aquilo que Deus acreditou e aquilo que Deus continua acreditando naquilo que Ele fez. Eu sei que nós estamos vivendo dias muito difíceis, eu sei que estão aí pessoas tomando posições diferentes daquilo que a palavra do Senhor apresenta, mas é nosso papel entender que existe um Deus Criador, existe um Deus Criador que vai nos chamar a responsabilidade pelas nossas atitudes. Eu sei que, irmãos, Deus é amor, e isso é o primeiro princípio. Nós vamos continuar amando qualquer pessoa, indiferente do caminho que ela vai tomar, até mesmo como família. Nós vamos continuar amando. Mas é importante entender, queridos, que o nosso Deus é um Deus de princípios, e Ele coloca os seus princípios na sua palavra para serem seguidos, obedecidos, e conforme forem obedecidos esses princípios aqui, é que nós vamos receber as recompensas. Nós vamos ser chamados à atenção pelas nossas tomadas de posição. Nossos posicionamentos vão trazer até nós, então, o nosso destino. O nosso destino eterno tem a ver com os posicionamentos que tomamos agora. E nessa palavra, eu queria lembrar você que a Bíblia é clara: deixará o homem seu pai, a sua mãe, e unir-se à sua mulher. Esse é o princípio de família de Deus. E ambos serão uma só carne. E aí Deus traz os filhos, e aí os filhos vão gerando filhos, e o propósito de Deus é esse, e que a família continue. Mas esse é o plano original de Deus. Se estão mudando as regras, as constituições, as leis dos países, se estão inclusive trazendo, e deixa eu dizer algo, infelizmente eu corro riscos de estar pregando a verdade. Compreende? Eu estou correndo riscos nesse exato momento. Mas a verdade precisa ser pregada. Então, irmãos, porque eu sei que antes de prestar contas a homens, eu tenho que prestar contas a Deus. Certo? Então é evidente que nós procuramos e não estamos aqui atacando ninguém. Não é um princípio de ataque, é um princípio de levar conhecimento da verdade de Deus. E a verdade de Deus é essa. O que Deus coloca como família é esse o princípio: deixará o homem, seu pai, a sua mãe, unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. É esse o princípio de Deus como família. O que passa disso, irmãos, são criações humanas, evidente, que não estão obedecendo ao princípio da palavra de Deus. E aí é importante lembrar que um dia o Senhor vai trazer a nós o dia do juízo. E nós vamos então ali responder perante as ações e atitudes que nós estamos tomando. Ali nós vamos responder diante do Senhor, vamos ser julgados. A gente precisa entender que a Bíblia fala que a ira de Deus está sendo guardada para o dia do juízo final. Deus é amor, mas Ele é justiça, e como justiça Ele vai ter que trazer julgamento. E sabe, queridos, é evidente que o Evangelho, e eu digo isso com muito respeito a todos, e eu continuo dizendo, eu vou respeitar qualquer pessoa, não importa a posição que tomar, mas uma coisa é nós respeitarmos, e outra coisa é a pessoa estar fazendo o que é correto diante de Deus, e estar sendo, diante de Deus, despenalizado do inferno e do julgamento final. Ou então, ela ser penalizada pelas suas próprias ações. Então eu penso que a gente precisa tomar muita atenção. Estamos vivendo dias aí muito complicados. As leis dos homens estão mudando, mas eu quero lembrá-los que as leis de Deus, elas são imutáveis. A lei dos homens mudam. A Bíblia fala: passará os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá eternamente. A palavra do Senhor permanecerá eternamente. E nós não podemos substituir a palavra. Nós temos ouvido, infelizmente, até mesmo pregadores falando para a gente mudar alguns textos aí. Meu irmão, cuidado. Cuidado, que isso aí, a palavra já indicava que tudo isso ia acontecer. Tudo isso aí é sinal dos tempos, inclusive. E, infelizmente, até pessoas de grande credibilidade e, aliás, de grande profundidade na palavra, que, infelizmente, se estão negociando, se amoldando, vamos assim dizer, ao mundo
e querendo agradar a todos, né? Ontem mesmo, pastor Carlito Paz trouxe uma frase para pastor Rick Warren, falando: eu não sei o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso eu sei, é tentar agradar a todos. E isso é uma realidade, a gente tem que ter atenção a isso, né? Pastor Rick Warren, pastor que escreveu Uma Vida com Propósitos, um homem muito usado por Deus, e um escritor com muita profundidade, ele fala isso. Eu não sei o segredo do sucesso, mas eu sei o segredo do fracasso. É tentar agradar a todo mundo. Então, a gente precisa tomar cuidado e não tentar agradar a todos. A gente precisa entender algo: eu preciso agradar o meu Deus. Então, se eu quero agradar a Deus, eu preciso acreditar também na minha família, porque Deus, Ele acredita primeiro. Amém? Em segundo lugar, eu quero trazer dentro dessa palavra: tomando posições corretas como família. Cuide de sua família. É o segundo princípio. Cuide de sua família. Ok? Cuide de sua família. O segundo ponto foi de quinta, viu? É isso aí. O segundo princípio aí, você que vai acompanhar aí também em casa, é cuide de sua família. Tá? Então, em primeiro lugar, nós pensamos sobre essa mensagem: tomando posições corretas como família. Acredite em sua família. Deus acredita primeiro. Em segundo lugar, cuide de sua família. Irmãos, é evidente que a gente precisa partir desse entendimento. E ontem, aqui, sendo ministrados aqui, não é, no Summit, o pastor Luciano Subirá mesmo, ele falou sobre cuidando dos outros quando nós mesmos estamos com problemas. Ele levou-nos ao entendimento que a gente pode cuidar dos outros mesmo quando nós temos problemas. Sabe por quê? Porque nós vamos ter problemas na nossa vida, queridos. E a gente precisa entender que nós somos imperfeitos. A gente precisa entender que, geralmente, as fotos que a gente gosta de mostrar, é igual eu mostrei a foto da minha família ali. É claro que a gente quer mostrar a foto que a gente está tudo bonitinho, tudo sorrindo, né? Tudo alegre. Mas e se fossem tirar a foto em um momento onde a gente se chateou? Estaria tudo? Estaria? Tem alguma família que não se chateia? Não, não tem. Tem alguma família que tem a capacidade, não é, de ser perfeita? Não tem. Ontem nós falamos aqui um pouquinho no intervalo entre as ministrações e pensamos um pouquinho sobre essa realidade. Nós não somos perfeitos, nós estamos no caminho buscando o aperfeiçoamento. Então entenda uma coisa: eu preciso entender das minhas imperfeições. Logo, se eu sou imperfeito, imagina que quando aumenta, a imperfeição vai aumentar. Ou seja, se a família... E deixa eu dizer uma coisa, posso dizer, quanto maior for, maior vai ser a imperfeição, porque mais problema vai ter junto, igual a igreja, igual tudo, tá? Então, a gente precisa ter esse entendimento, irmãos, que quanto maiores formos, maiores serão os problemas, mais vai ter problema para resolver também. Só que eu entendo uma coisa: mais vai ter gente para cuidar um do outro. Entende? Se a família for mais... Deixa eu dizer alguma coisa para você: não fique preocupado em ter família grande, porque o pastor falou que quanto maior a família, mais problema vai ter. Sim, esse é o lado ruim da coisa. Mas eu quero dizer para você também que quanto maior for a família, mais gente para cuidar vai ter, mais cuidadores. Mas aí, para isso, tem que entender isso, o princípio de cuidar da família. Eu estou pensando aqui, não apenas no sentido de pai, como Josué, que tomou uma posição no texto que lemos, mas eu estou pensando aqui de tomar uma posição como família. Eu não estou trazendo uma palavra para pais, eu estou trazendo uma palavra para família. E todos nós fazemos parte de uma família, ok? Ou fomos gerados em uma família, enfim. É pai, é mãe, é filho, enfim, não é? Mas alguma coisa a gente faz parte de alguma família,
Ok? Então eu estou pensando em família. Mas vamos ver o exemplo de Josué no capítulo 15, versículo 15 de Josué 24. Então aqui ele fala, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele tomou posição ou não? Ele tomou posição pela sua família. Eu entendo que nesse texto eu costumo dizer que para Josué tomar isso aqui, ele tem que dar condição à sua família para servir ao Senhor. Como pais, tá? E agora falando como eu, pai, como pai, eu preciso dar condição à minha família de servir ao Senhor. E como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso, irmãos, tomando as atitudes certas como pai, como homem de Deus, levando minha família realmente através do exemplo acima de tudo. Eu só posso falar como Josué, se primeiro eu já fiz o caminho do exemplo. Ok? É fácil falar, a gente sabe, mais difícil é viver. Então, se Josué fala isso aqui, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele já tem uma caminhada de servir ao Senhor, e isso é fato. Isso é fato. Isso é fato que Josué já tem a caminhada de servir ao Senhor. É fato. Aliás, ele foi escolhido para ser o substituto de Moisés, não porque ele fez questões políticas para ser o líder. Não, pelo contrário, ele nem esperava, ele até ficou amedrontado daquilo que foi colocado diante dele. Mas ele foi escolhido por causa do compromisso que ele tinha com Deus. Aleluia. Então, eu quero levar você a esse entendimento. Cuide de sua família. Você que recebe o devocional que eu envio através aí do nosso grupo de WhatsApp, o devocional A Palavra para hoje, né? A palavra para cada dia é o impresso. O digital eu envio aí para o grupo da igreja todos os dias. E essa semana nós tivemos duas palavras interessantes. Uma delas foi na sexta e outra na quinta, no sábado, ontem mesmo. Escute essa palavra de sexta-feira. Querida, você pode vir aqui me ajudar? Vem. Assim eu bebo uma aguinha e eu escuto um português mais bonito, né? Da minha esposa. Português de Portugal, bem falado. Leia para nós, por favor. Escute com atenção e bem devagar. O tema é ouça bem devagar. Deuteronômio 4:9 diz: contem-na a seus filhos. Ser pai é um privilégio, por isso você precisa convencer os seus filhos de que eles são mais importantes para você do que ter uma carreira de sucesso ou adquirir bens materiais. Nunca perca a oportunidade de dizer a eles que os ama. Seja um pai ou uma mãe presente. Ser pai é uma responsabilidade. Deus não dá ao governo ou à escola a responsabilidade pelo seu filho, Ele a dá a você. Nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Contem-nas aos seus filhos e a seus netos. Ser pai é uma oportunidade limitada. Se você os negligenciar por muito tempo, os seus filhos vão concluir que não são tão importantes para você quanto as coisas pelas quais você constantemente os sacrifica. Quando isso acontecer, você de facto os terá perdido. Você está preparado para pagar esse preço? Se não está, reorganize as suas prioridades. Charles Swindoll escreve: lembro-me claramente de viver situações nas quais tinha compromissos de mais e dias de menos. Isso aconteceu um pouco antes de eu começar a ser grosseiro com a minha esposa e com os meus filhos, engolir a minha comida às pressas na hora da refeição e me sentir irritado com interrupções inesperadas ao longo do dia. Em pouco tempo, a nossa casa começou a refletir o padrão do meu estilo sempre apressado. Lembro-me distintamente das palavras da nossa filha mais nova, Colin, certa noite após o jantar. Ela queria-me contar algo importante que havia acontecido na escola naquele dia. Ela começou a falar atropeladamente: pai, eu quero contar algo e vou contar bem rapidamente. Subitamente, percebendo a frustração dela, respondi: querida, você pode me contar e não precisa ser rápido. Falo bem devagar. Nunca esquecerei a resposta dela. Então, ouça bem devagar.
Que história que deve nos chamar a atenção. Que experiência, não é? Uma experiência. Às vezes nós, no afã, né, das coisas, na correria, esquecemos do que o bem mais precioso Deus já tem nos dado. Por exemplo, nossos filhos Deus nos deu como herança. Mas é importante nosso entendimento do cuidado. Falando sobre isso, e eu finalizo a segunda parte, cuide de sua família, com o devocional de ontem. O devocional de ontem, o tema foi: não seja um pica-pau. Baseado em 1 Coríntios 13, 4, o amor é paciente, o amor é bondoso. Escute isto. A nave espacial Discovery foi um dia derrubada não por dificuldades técnicas ou falta de recursos para a manutenção, mas por pica-paus. Os pássaros acharam a espuma isolante do tanque de combustível externo da nave irresistível. Essa espuma é crucial para o bom desempenho da nave. Sem ela, não há formação de gelo no tanque. Sem ela, há formação de gelo no tanque quando está cheio de combustível supergelado. Esse gelo pode-se soltar durante a decolagem e danificar a nave. Há uma lição aqui. Em geral, os nossos casamentos são danificados não por coisas grandes, como a infidelidade, o abuso ou o abandono, mas por pequenas coisas como a crítica, a falta de respeito e por considerarmos o facto de lidar com o relacionamento como coisa banal. Provocações dentro do relacionamento impedem que ele atinja o alto nível de felicidade que Deus planejou para você. Alguém observou com sabedoria: antes de criticar o gosto do seu cônjuge, lembre-se que ele escolheu você. Você diz: mas estou apenas constatando factos. Oswald Chambers disse: Deus nunca nos dá discernimento para podermos criticar uns aos outros, mas para orarmos uns pelos outros. Provocar não funciona, só destrói a autoestima e a segurança do seu cônjuge. As pessoas só mudam quando se sentem compreendidas e valorizadas. A Bíblia diz: o amor é paciente e bondoso. Em vez de implicar com o seu cônjuge, relembre as qualidades que atraíram você a ele. Construa sobre eles e extrai o melhor delas. Se você não fizer isso, quem fará? Paulo escreveu: tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8. Se você pretende continuar casado e ser feliz, esses são os princípios testados e aprovados pelo tempo. Uau! Obrigado, meu bem. Eu não leria tão bem quanto você. Gente, que pensamentos que nos levam ao entendimento de cuidar da família. Não sei se você percebeu. E o entendimento não são grandes coisas, na realidade, que às vezes estão destruindo muitas famílias, mas são pequenas coisas que às vezes nós não damos o devido valor, nós subestimamos, como coisa do dia a dia, como a própria questão da crítica, que é tão comum, tão normal, porque a gente vê uma coisa errada e a gente já quer logo criticar. Nós somos peritos nisso, todo mundo tem facilidade, isso faz parte da gente. Certo? Não saiu do jeito nosso, a gente é perito nisso. Aí a gente vai ter que tomar uma decisão. E eu achei fantástico esse entendimento desse princípio, da gente entender, né? Quando você vai criticar essa pessoa, vai lembrar que, né, se a gente critica a questão, por exemplo, dos gostos, enfim... e é preciso entender isso aqui. Antes de criticar o gosto do seu cônjuge, lembre-se, ele escolheu você. Então, é tão importante nós pensarmos nisso. Que Deus nos ajude, irmãos. Eu sei que é um desafio para todos nós, mas é um desafio possível. Então, eu volto a falar. Eu sei que quanto mais pessoas temos, mais problemas teremos, mas eu creio que, acima de tudo, mais cuidadores nós teremos na família.
mais amor nós teremos. É porque sim, porque o amor aumenta, porque aumenta o número de pessoas. Então vai aumentar o número de amantes, pessoas que se amam. Né? A gente às vezes fala amante, pensa numa coisa errada. Não, o ser amante genuíno é quem ama, não é? De verdade, que precisa ser, não a palavra deturpada como se usa, por exemplo, para quem tem relação extraconjugal. Isso é uma outra questão. Mas nós devemos ser verdadeiros amantes. Sim, essa é a verdade. Nós precisamos nos amar em casa, não é? Nós precisamos amar realmente a esposa, o esposo, os filhos. Precisamos cuidar disso. Que Deus nos ajude, e eu oro para que a gente possa, como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Eu quero, então, ir para o terceiro princípio, terceiro e último. Em primeiro lugar, nós falamos, pensando sobre tomando posições corretas como família. Em primeiro lugar, acredite em sua família. Deus acredita primeiro. Em segundo lugar, cuide de sua família. Em terceiro lugar, manifeste o reino de Deus em sua casa. Olha só. Efésios capítulo 4, verso 26 a 32. Olha só o que diz a palavra. Vamos ver aqui. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Será que poderíamos ler juntos esse versículo 32? Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E eu quero trazer mais um versículo, que está em Romanos 14, verso 17. Nós estamos falando nesse terceiro princípio, que precisamos manifestar o reino de Deus em nossa casa. Olha o que diz Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas olha o que é: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Vamos dizer juntos? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, irmãos, eu não vou falar muito aqui, para nós podermos ir para a nossa conclusão. Creio que os textos já falam muito por si, mas quando eu entendo que eu preciso manifestar o reino de Deus na minha casa, eu preciso entender que o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito. Então eu preciso manifestar esses princípios. Quando eu entendo que eu preciso manifestar o reino de Deus, eu preciso entender, eu vou mirar, mas eu não vou pecar. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Eu tenho que tomar posicionamentos. Quem que não fica irado? Quem que não vai, não é? Como se fala lá em Portugal, quem que não se passa dos carretos muitas vezes? Não é? Então, são realidades que nós somos humanos, gente. Nós estamos lidando e continuaremos lidando com a imperfeição. Se somos imperfeitos, logo a gente precisa entender, existe imperfeição na família. Começando por mim. Na minha família existe imperfeição que começa pela minha pessoa. Só que deve começar também pela minha pessoa os princípios de manifestar o reino de Deus lá na minha casa. Deve começar, eu devo tomar atitude. Eu devo tomar atitude para que a gente possa ir em frente com uma família que tem no meio da família a justiça. Isso é tão importante, queridos, porque ninguém gosta de viver em ambientes de injustiça. Certo ou errado? Certo? E infelizmente, às vezes, há famílias com princípios de injustiça. Então, isso precisa ser quebrado. A nossa casa precisa ser um ambiente de justiça. A gente precisa ter cuidado com o que fazemos, os nossos relacionamentos, com o que falamos, a forma como lidamos. Não é? Que o Senhor nos ajude a realmente termos atitudes corretas, sermos justos em tudo. Que o nosso
ambiente em casa seja um ambiente de paz, um ambiente de alegria. Que exista alegria nas nossas casas, irmãos. Que seja, eu costumo pensar que a nossa casa deve ser como um oásis, onde às vezes a gente está no mundo, às vezes no trabalho, ambientes hostis, em lugares com às vezes pessoas que não nos querem tão bem, que querem competir com a gente, querem passar por cima da gente. Mas às vezes, sabe, a gente se cansa e é evidente, parece que a gente está num deserto. Mas aí a gente sabe, eu vou para casa, e lá em casa eu tenho minha família, eu tenho um oásis. Que assim seja a nossa casa, irmãos. Que a nossa casa seja um ambiente de justiça, de paz, de alegria. Que a nossa casa seja um ambiente de gente que vai se irar sim, mas não vai pecar. Aleluia! Que assim seja. Um ambiente onde nós vamos sim, como pessoas, a gente vai expressar nossos sentimentos. E às vezes nossos sentimentos são um pouco mais fortes, não é? Mas a gente pode expressar esses sentimentos com respeito, irmãos. Sem agressões, isso nunca. Sabe, a gente pode fazer isso com princípios do reino de Deus. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Que o Senhor nos ajude nisso. A entendermos Efésios 4, de 26 a 32. A colocarmos esse entendimento, irmãos, longe de vós toda a amargura. Volta lá para o Efésios 4, eu acho que é o 30, o 29 ou 30, que fala: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. É o 31. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. No entanto, o verso 32 fala assim para nós: antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Manifeste o reino de Deus em sua família. Esse é o meu dever, e esse é o seu dever também. Amém? Concluindo esta mensagem, hoje falamos sobre tomando posições corretas como família. Em primeiro lugar, pensamos, acredite em sua família. Deus acredita primeiro. Em segundo lugar, cuide de sua família. Em terceiro lugar, manifeste o reino de Deus em sua casa. Aí agora eu vou para Efésios 5. Concluindo esta mensagem, Efésios 5, 22. Eu acho que eu até passei alguns textos errados aí para vocês, viu? Mas eu tenho eles aqui. Efésios 1, acho que é 5, 22 a 25, tá? Efésios 5, 22 a 25. Eu tinha posto 22 a 22. A gente vai ler do 22 a 25, depois a gente vai ler do 28 ao 30. Eu quero chamar a atenção sua aqui, olha só, para alguns princípios na conclusão dessa mensagem. Cuidar da família diz respeito a cada um tomar o seu lugar também. Vai nos ajudar, cada um está no seu cantinho, tomar a sua posição correta como família. Pense nisso que a palavra fala, olha só, verso 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Isso aqui é a palavra de Deus, mas calma lá, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Até aí é a parte boa, calma lá. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Isso aqui é um princípio muito claro de uma tomada de posição onde a gente entende cada um tomando o seu lugar. Entenda o seguinte, quando fala assim que a esposa tem que ser submissa, parece que é um peso. Vai ser um peso se o marido não fizer primeiro o seu papel. Porque o marido que faz o seu papel, ele facilita, ele é um facilitador para a sua família, para a sua esposa e para os seus filhos. E como facilitador, ele entende que ele tem que tomar uma posição. Primeiro, ele precisa amar. Tá? E a gente já sabe que nós homens, isso aí a gente precisa se posicionar para amar, porque, não é? A mulher é mais fácil. O homem tem que tomar algumas medidas para que ele possa colocar isso em ação. Então, são as coisas, cada um que Deus coloca, que a gente tem que tomar as posições. Tem marido que fala, olha, a Bíblia fala que você tem que ser submissa.
Mas será que ele primeiro está cumprindo o que está falando em Efésios 5:25, amando a sua esposa, como também Cristo amou a igreja? Olha o exemplo. E hoje estamos aqui no dia da ceia. Como que Cristo amou a igreja? Ele amou a igreja ao ponto de se entregar pela igreja, inclusive de morrer pela igreja. Hoje estamos celebrando a morte e ressurreição de Cristo. Estamos aqui, a mesa está pronta para cearmos daqui a minutos. Então, deixa eu lembrar o seguinte, pensa nisso, homens, tomada de posição nossa como homem, como pai, como esposo, eu preciso então ser um facilitador, onde eu crio um ambiente, onde seja fácil para minha esposa poder cumprir o princípio dela dentro de casa. Então, é preciso nós estarmos aqui atentos, que não tem a ver com ter machismo ou feminismo. Não, isso aqui tem a ver com ter Deus dentro de casa, ter os princípios de Deus dentro de casa. Isso aqui é princípio de Deus. Isso aqui é uma palavra incrível, que se a gente viver isso aqui, a gente vai ter um ambiente de paz. Tá? Até porque é evidente que o homem ele tem que tomar as decisões pertinentes a ele como homem, a que Deus então confia, aonde o homem precisa tomar a última palavra. Ele tem que alguém tem que tomar a última palavra. Mas eu costumo dizer algo, que o homem sábio escuta a sua esposa para tomar as decisões. Ele vai dar a última palavra. Mas muitas das palavras, na verdade, que vão ser ditas, vai ser simplesmente pegar e falar, olha, vamos fazer o que você está falando. A Bíblia diz assim, a mulher sábia edifica a sua casa. Ok? Se a mulher sábia edifica a sua casa, eu tenho o entendimento que dentro da minha casa, sim, serei eu a dar a última palavra. Eu entendo isso, eu tenho um compromisso. E para mim isso não é fácil, isso para mim é compromisso. Ok? Para mim isso facilita para minha esposa. Ok? Porque eu tenho que tomar a decisão, é o poder de decisão. E alguém tem que tomar, porque senão a gente vai ficar batendo cabeça. Mas eu entendo algo muito claro. Muitas das coisas que são decididas lá em casa, eu escuto minha esposa. E eu tomo essas decisões baseadas no que ela fala. Ok? Você está entendendo o princípio de como que não é difícil ser uma família ajustada? Não, não é difícil. Eu não estou falando aqui como alguém que casou ontem, gente. Eu não casei ontem. Já são 21 anos de caminhada, de casados. 11 de setembro de 1999, na cidade de Faro, pelas 4 horas da tarde, na urbanização de São Luís. Nós pudemos lá, não é? Diante, enfim, da igreja, nós podemos nos unir nos laços do matrimônio. São 21 anos. E eu, sinceramente, eu não vejo o meu casamento como um fardo, como um peso, como algo difícil. Pelo contrário, eu tenho muita alegria em poder ter uma família. E eu faria tudo de novo, só que, claro, melhorado, né? Seria um melhor pai, melhor esposa, em muitas coisas que a gente vai aprendendo, não é? Que hoje eu já tenho uma maior maturidade. Então, é evidente que se tivesse que fazer tudo de novo, para mim, o que eu faria? Eu apenas melhoraria o que eu já sei, que eu errei, por exemplo. Ok? Mas eu olho para a minha família, eu olho para minha esposa, eu olho para meu casamento, e eu vejo como uma dádiva de Deus. Então, esposos, por favor, entendam, nada de machismo dentro de casa, não tem esse negócio de bancar o machão. Tem sim dentro de casa de bancar, o que a gente precisa bancar é o homem de Deus, que entende isso aqui, ó, o princípio de Deus, de amar a esposa de uma tal forma que é capaz de se entregar por ela se for necessário. Certo? Porque Jesus se entregou ao ponto de morrer. Você está entendendo? Aí eu te pergunto, o marido que faz assim, não vai ser fácil para a esposa ser submissa? Vai ou não? Claro que vai. Certo?
Até porque não é uma submissão cega, uma submissão dentro de um princípio de machismo, nada disso, não tem nada disso. Mas dentro de um princípio, olha só, um marido que ama, pensa nisso. Primeiro, marido, amai vossa mulher. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Não é difícil. Mas, antes de orar, vamos ler aqui ainda, versos 28 a 30. Verso 28 a 30, olha só, ainda a palavra de Deus falando aqui para nós. Ainda em Efésios, pode continuar aí, por favor. O 28 a 30, está aí os textos. E depois, o capítulo 6, de 1 a 3. Pode pôr aí para nós, por favor. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. 30. Porque somos membros do seu corpo. Ok. O 29, nós lemos? O 29 aí? Não, desculpa aí. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Olha só que coisa preciosa. Vamos ver de novo 28, 29, só para dar a conexão melhor. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. E o verso 29, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. E aí eu quero ler Efésios 6, de 1 a 3, porque aqui tem a ver também com os filhos. Aqui tem a ver com os pais em relação aos filhos. E aqui dentro de Efésios 6, é só continuar aí, gente. 6, de 1 a 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Verso 2. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E o verso 3. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Olha só que coisa preciosa. Que coisa preciosa. Eu vou ler de novo, verso 1 até o 3. Filhos, obedecei a vossos pais, o Senhor, pois isto é justo. Verso 2, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, e para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E ainda nessa conclusão, eu quero ler o último texto, 1 Coríntios 13, 13. Isso aqui é chave para a gente manter realmente um bom ambiente e a gente tomar as posições corretas como família. Olha só, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, a Bíblia fala assim para nós: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Amém? Então, uma tomada de posição correta dentro de casa, como família, me leva a acreditar em minha família, porque Deus acredita primeiro, me leva a cuidar da minha família, me leva a manifestar o reino de Deus em minha casa. E aí, irmãos, a gente vai entender que o reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria no Espírito. O reino de Deus é um reino de amor. E aí permanece agora a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior desses é o amor. Nós vamos orar e eu sei que tem tanto mais para falar sobre esse tema. Mas eu acho que dá para a gente continuar a pensar e pedir ao Espírito Santo para continuar nos ministrando. A continuação dessa palavra é pessoal. Vai depender da minha atitude agora, do que eu quero tomar como posição. Agora depende da minha atitude, se eu vou sair daqui com um entendimento, eu quero tomar uma posição. Eu quero me posicionar como família. Como vimos aqui tem para todos, né? Tem para pai, tem para mãe, tem para filho, tem para esposo, tem para esposa, tem para a família inteira, uma tomada de posição. Amém? Vamos lembrar o que Josué falou? Vamos lembrar o que Josué fala aqui, verso 14 de Josué 24. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Feche os seus olhos, por favor. Senhor, nós recebemos Tua palavra com temor e tremor. Tua santa palavra. Mas recebemos com alegria de saber, Pai, que o Senhor tem princípios para que a nossa família seja uma família que esteja cumprindo os Teus propósitos e assim vivendo bem. Tendo alegria, tendo paz, tendo, ó Deus, princípios de longevidade como família. Famílias que não desistem, famílias indesistíveis, inseparáveis, casais que se amam, filhos que se amem. Ó Deus, filhos que amem seus pais, pais que amem seus filhos. Deus, eu oro e peço a cobertura do Teu sangue sobre nossas famílias. Eu oro para que a gente possa ser sábio, para tomar as medidas corretas dentro de casa. Eu oro por aquelas famílias aqui, Senhor, que estão passando problemas. Eu oro por aqueles que estão nos acompanhando através da transmissão. E eu peço a Tua bênção sobre essas famílias também. Eu oro por famílias desajustadas, que elas tenham a graça, Senhor, para se ajustarem. Eu oro por famílias, Pai, que foram tocadas pelo diabo, mas que eles sejam agora tocados pelo favor do Senhor, pelo Teu poder. Deus, obrigado, Senhor, porque temos exemplos de família. Obrigado porque eu posso trazer exemplos, Pai, dos meus avós, que eu pude conhecê-los, que eu pude ser ministrado por eles, que eu pude ser abençoado por eles, Pai, com o Evangelho. Ó Deus, obrigado pela vida dos meus pais, que eu pude também de igual forma, ó Deus, ser abençoado através da vida deles, Pai, abençoado, Pai, pelo Evangelho. Obrigado pela vida dos meus sogros, Pai, também. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por pessoas que tomaram posições no passado, que custaram para eles, mas, ó Deus, foram as melhores posições tomadas. E eu te agradeço, Pai, por estar aqui hoje, servindo ao Senhor com a minha família. Te agradeço pela graça do Senhor. Não tem a ver comigo, Pai, mas tem a ver com a graça do Senhor. Ó Deus, mas eu sei que em relação à minha pessoa, em relação à minha esposa, em relação aos meus filhos, a gente também tem que tomar posições para que a gente seja uma família de paz, que viva o reino do Senhor, o reino de paz, de justiça e de alegria no Espírito. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Quero te agradecer, Senhor, nessa hora. Quero pedir, Espírito Santo, vem com a Tua presença. Vem nos ministrar. Vem nos ministrar. Vem, Jesus. Ministra sobre as nossas famílias. Que elas sejam benditas. Que elas sejam benditas do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.